Seja bem-vindo a Histórias de Sucesso. Meu nome é João. Hoje eu tô aqui pela conhecida do ADM como Tis e também pelo público em geral aí da HS, que é muita gente, como Thaís. E hoje vocês vão descobrir algumas coisas dela que vocês nem imaginavam, vão saber um pouco da trajetória dela. Então eu vou deixar ela se apresentar para vocês. Fala com a gente, Tis. Olá, pessoal. Olá, João. Espero que todos estejam bem. Bom, sou a Thaís, tenho 37 anos. Entrei na HS em 2011, há 14 anos atrás. Um pouquinho só, graças a Deus, né? Só um tiquinho. E aí onde eu tive a oportunidade de acabar me desenvolvendo, crescendo, tanto profissional quanto pessoa. O início foi mais ou menos isso, João. Então vamos lá. Você estava comentando comigo um pouco antes da gente entrar aqui e conversar, é até uma coisa fora das perguntas que eu estava imaginando aqui. Me explica essa história, tanto para mim quanto para a galera que está assistindo aqui, sobre como que foi esse início conturbado aí. Explica pra gente, quero entender um pouco mais isso. João, não foi tão conturbado assim, mas foi uma situação em que foi aonde eu parei e analisei toda a situação e o que fazia sentido para mim ou não. Eu fiquei aguardando 1 hora para iniciar a minha entrevista. Tá. E eu me lembro bem as pessoas que fizeram a entrevista comigo, que no caso foi a Roberta, e depois eu fui e conversei com o Kleber, que era o gestor da área quando eu entrei na empresa. E foi assim, João, a espera mais assertiva que eu tive em toda a minha vida. É tipo quando a gente fala assim, será? Só que daí aquele será se torna um é. Até hoje é. Então... Até hoje é. Perfeito. Vamos lá então. Interessante. Aí você fez essa entrevista, vamos então seguindo, né, a ordem dos fatos. Aí você, né, foi convidada para um cargo. Qual foi o seu primeiro cargo então? Eu entrei na HS como assistente administrativa no departamento de controle de contratos. Perfeito. Conta um pouco pra gente o que você fazia nesse início. Era parecido com o seu antigo emprego? Não era? Me explica um pouco mais. João, antes de eu entrar na HS, eu trabalhava numa reguladora de sinistros. Que é, né, quando existe uma, vamos dizer assim, uma batida entre 2 carros e o perito precisa lá fazer toda a análise, né, do que aconteceu e tal. Era o que eu fazia. Sim. Quando eu vim para HS, um mundo totalmente diferente, mas não tinha muita coisa diferente. Por quê? Lá eu também fazia o acompanhamento e a conferência das vistorias. Então, quando eu vim para HS, eu fiz praticamente a mesma coisa, só que num mundo diferente. Sim. Então, eu iniciei na HS fazendo a conferência dos contratos. Caraca, então você saiu de uma parte de seguradora, que é a parte, tipo, veicular, aí você veio para uma parte que é varejo e telecom, tipo, meu Deus, é bem grande realmente a mudança, mas legal saber dessa sua questão. E me diz uma coisa, como que foi a adaptação disso? Bem nos primeiros dias foram um pouco desafiadores, mas eu acredito que como para todo mundo, né, que acaba ingressando num novo mundo, mas eu tive a paciência, eu sempre me coloquei à disposição para aprender, sempre estive em busca do conhecimento. Muitas das vezes isso ocorre até hoje, tá, João? Mas esse ouvidinho aqui, filho, ele escuta as coisas, viu? E aí eu escutava as pessoas falando atrás de mim, aí com esse escutar, eu pude aprender bastante coisa, tá? Então, eu acho que o principal toque para eu conseguir aprender as coisas foi exatamente isso, prestar atenção todo ao meu redor. Vamos lá. Então, em relação a isso, a gente tá falando da primeira experiência que você teve com a HS, como essa troca aí que você teve, né? Pegando nessa parte toda que a gente tá falando, dá pra perceber que você fala bastante sobre coisas que aconteceram, né? Porque foi marcante, bastante, né? Pelo que eu tô percebendo dessa história. E o que eu vou te perguntar agora é, qual que é a lembrança desse começo que você lembra até hoje, que te marcou de uma forma assim, que, sabe, você fala, meu Deus, isso tá vivo. É como se você relembrasse várias vezes na sua frente aqui, como se estivesse rodando aqui, igual nessa televisão, esse vídeo. João, incrível que pareça, no primeiro dia que eu estive... No primeiro dia, João, no primeiro dia. Eu cometi uma gafe, não prestei atenção no que eu estava fazendo e eu acabei errando um procedimento. Perfeito. E esse erro me fez refletir sobre que eu faço no automático, né? E sem o conhecimento, eu preciso ter um pouco de paciência e entender qual é o processo. Perfeito. Então, nesse primeiro dia, eu falei, opa, errei, e agora? Eu fiquei desesperada, João, desesperada. Falei, meu Deus do céu, e agora? Sim. Nós perdemos esse contrato, como que é? E na época eu tinha um gestor, que era o Kleber, ele com muita paciência veio, me explicou como que funcionava,
reforçou comigo, na verdade, as informações, o que eu precisava estar prestando atenção ainda mais. Então, logo de início, esse momento aí foi super marcante no primeiro dia. Nossa, logo no primeiro dia. Mas eu acho que bastante gente também tem, assim, coisas que a primeira vez foi fazer e já começou errado, mas eu acho que é literalmente isso. A gente tem essa fase, que é a experiência que falam, mas é literalmente nesse período que a gente tem que errar e que a gente tem que ter um gestor, que aqui na HS a gente tem muitos bons gestores que corrigem e que explicam tudo certinho de uma forma calma e tranquila para as pessoas conseguirem absorver. Porque de nada adianta ficar gritando no nosso ouvido, né? Que a gente não vai conseguir fazer nada, a gente vai ficar mais nervoso e é capaz de a gente repetir aquele mesmo erro. Perfeito, perfeito. Beleza, a gente entendeu então sobre todas essas questões e agora eu vou perguntar para você. Antes disso, realmente, como que foi essa aproximação de você com a HS? Como que aconteceu de você realmente aparecer aqui para a HS? Realmente apareceu a oportunidade para você na sua vida da HS? Bom, João, foi por uma indicação de uma amiga minha. Ela me falou que estava tendo uma vaga em aberto, que eu poderia me candidatar. Dito e feito, vim, me candidatei. Alguns dias depois, eu fui chamada para entrevista. E aí começou toda essa história que a gente estava falando aqui agora. Exato. É que a gente acabou entendendo na conversa e daí acabou que eu esqueci de perguntar, que é o primeiro, né, realmente, o que deveria ser perguntado primeiro, mas eu acho que você fala com tanto amor que a galera gostou de ouvir. Vamos lá, então. Você tá aqui na HS há quanto tempo? 14 anos. 14 anos. Teve muitos desafios, eu tenho certeza. Mas dentro desses 14 anos, eu vou te perguntar aqui agora, quais foram os 3 desafios assim que você fala, meu Deus, meu cabelo chega a cair? Você fica igual eu aqui, ó, com várias entradas, cabelo perdido já aqui. Perguntinha difícil, né? A gente gosta disso, de polêmica. Polêmica, exato. Bom, eu acho que teve alguns desafios aí que me vem na memória de prontidão assim, aí eu me recordo super bem, João, foi eu aceitar a mudança de uma gestão. Lembra que lá na frente, quando eu disse que quem me contratou, eu fiz quem foi o meu gestor era o Kleber. Sim. E em determinado momento, eu teria que estar mudando, então, de gestão. Do Kleber, eu fui para a gestão do Moacir. Quem é um pouquinho das antigas aí do Moa, conhece bem o jeito que a pessoa é. Mas depois eu te conto mais um segredinho, tá, João? Beleza. E eu me recordo que nesse dia, eu entrei num desespero, João, mas num desespero que eu não sabia o que eu iria fazer da minha vida. Calma lá, que isso daqui tá ficando interessante. Eu tenho ansiedade aqui, agora eu tô curioso pra saber. Conta a fofoca pra gente. Nesse dia, meu gestor, o Kleber, na época, ele foi de Bauru, ele morava em Piratininga. Ele foi de Bauru a Piratininga conversando comigo no telefone e eu chorando. Deus. Chorando, porque eu não queria, eu não aceitava. Para mim, realmente, aquele momento foi muito desafiador. Mas hoje eu falo, foi necessário e foi uma das minhas maiores aprendizagens, viu, João? Porque eu pude aprender muito com o Moacir, tanto com o Kleber, claro, mas com o Moacir também. E ele me deu essa oportunidade. Entendi. Então, assim, vamos supor, realmente você estava ali. Eu entendo até a sua parte de você chorar, de você ficar muito nervosa, porque querendo ou não, aqui, para quem já trabalha na empresa, né, ou para quem tá vendo isso daqui de fora, a gente é muito família, e realmente, a gente não gosta de pregar mentiras, isso daqui é uma verdade. Então, o que acontece a partir do momento que você tá tão inteirado e tá acontecendo tanta coisa, de repente chegam pra você e falam assim, nossa, a gente vai ter que cortar o cordão umbilical, mas que bom que ele te deu essa oportunidade, porque você pode crescer e você tá aqui, olha onde você tá hoje, entendeu? Talvez se você não tivesse aceitado, talvez se isso não tivesse acontecido, a gente nem teria Tisa aqui. Exatamente. Eu acho que foi, esse primeiro momento aí foi o momento que eu tive que trabalhar essa minha cabeça e entender realmente. João, o segundo desafio foi quando, junto com o Moacir, eu comecei a ter que desenvolver uma equipe. E a Thaís sempre foi uma pessoa muito perfeccionista, muito centrada ali nas coisas que eu faço. Eu fui, João, sempre uma pessoa muito perfeccionista, Nossa, tá? Realmente, desculpa até para você aqui nessa história, mas, cara, a gente tava gravando aqui, no caso, a gente tava fazendo a pré-gravação, a gente tava fazendo, ela olhou aqui e falou, não, tem que fazer dessa forma, eu acho que fica melhor dessa. Eu aprendi umas coisas aqui com ela hoje, eu falei assim, meu Deus do céu,
ela é organizada de uma certa forma que eu fiquei assim impressionado, entendeu? Impressionado. E muito obrigado pelas dicas que você deu ali agora de pouco pra mim, tá? Imagina, vamos continuar então na história, só pra colocar esse ponto aqui que eu achei pertinente. E aí, então, a Thaís, sendo muito perfeccionista, muito centrada ali nas coisas em que eu faço, então eu acabei tendo uma dificuldade nessa ideia de criar uma equipe. Por que isso, João? Porque eu tive, né, que passar a confiar nas atividades que a equipe estava fazendo e deixar de fazer. Porque até então eu executava tudo e aí chegou a hora de que eu tinha que passar o meu conhecimento para toda uma equipe e confiar no que essa equipe estava fazendo, né? Tipo a história de mãe, né? Que eu vivo brincando com você, eu chamo você muito aqui de mãe. Eu falo assim, nossa, olha lá, a mãe tá falando tal coisa, porque é literalmente isso, galera. Ela fazia tudo. Aí, de repente, por que eu tô falando de mãe? Porque quando você vai dobrar alguma coisa, lavar alguma coisa, não sei o quê, a sua mãe, ela sempre vira pra você e fala assim, vai fazer dessa forma? Então, melhor você nem fazer. Literalmente isso. Então, eu imagino. Exato. Então, e aí foi também um grande desafio. E aí, acho que, vamos pular alguns anos aí, eu tive também um desafio em fazer a gestão dessas pessoas, de criar um novo departamento, que foi... na época, a AOL, que era Auditoria Online, que hoje vocês conhecem como SOL, que está tendo uma reestruturação aí. E, João, quando a gente criou a SOL, era uma coisa muito engraçada, tá? Por quê? As lojas tinham que entrar em contato com o departamento e lá atrás a operadora exigia que o cliente apresentasse comprovante de endereço. A operadora ou a Motorola? A operadora. Ah, tá. Então, precisava, ter essa comprovação, né? E aí, os consultores tinham que entrar em contato com a SOL por uma câmera. Ele ficava assim, com o papelzinho, ó. Pra cima, pra baixo, por quê? O pessoal da auditoria tinha que visualizar o comprovante que a loja estava utilizando. Que era real. É tipo hoje em dia o que a gente vai fazer daquela questão de escaneamento facial, é mais ou menos nesse tipo? Mais ou menos isso. Esse serviço, as lojas, pessoal, odiavam, tá? Mas sempre foi necessário para manter a saúde da empresa, né? Porque, infelizmente, alguns processos são criados devido a alguma situação que ocorreu. Aquela história, se tem placa, tem história. Exato. E aí eu acho que depois, João, passaram aí vários anos, talvez também um dos últimos desafios dentro da HS foi eu aceitar ir para o treinamento. Então vamos agora para o terceiro fato, hein? O terceiro fato, como assim? Para mim, nossa, isso daqui tá sendo até novo para mim, que a gente nunca conversou disso aqui nos corredores, nada do tipo. Você já foi do treinamento, Thaís? Já fui do treinamento, João. Se não me engano, eu fui pro treinamento em setembro de 2023, se eu não me engano. Foi setembro de 2023. E aí, se eu não me engano, há uns 6 meses atrás, eu vim então para a área de projetos. Mas eu já fui da área de treinamento. Um pouquinho pra mim, enquanto você está no treinamento, o que você agregou para a equipe que até hoje eles fazem, que você vê, coisas que você também, tipo assim, aprendeu no treinamento? Explica pra gente um pouquinho disso. Eu acho que o que eu mais aprendi, João, foi realmente a me expor um pouco mais. Porque eu sempre fui muito retraída, né? Mentira. Verdade. Mentira, não é possível. Não é possível isso, cara. Você é sempre muito espontânea, você sempre brinca com a gente, não sei o quê. Mas, caraca, você, então, teve uma época da sua vida que você era pra dentro, quietinha, Sim. Inclusive, quando eu entrei na HS, eu não sei se ele vai se lembrar disso, mas o Roberto uma vez perguntou pro meu gestor lá, pro Kleber, ela não tem língua? Ela não fala? Porque ele me via no corredor, eu passava séria, quieta, sempre muito de cara fechada. E aí, depois dessa renovação aí do treinamento, eu pude perceber, né, me permitir me abrir um pouco mais. Que perfeito, muito bom, muito bom. É muito bom conversar, tá? Até pra você que é um pouco mais retraído, não sei o quê, tenta conversar um pouco mais, porque isso, você que tá aí na ponta, aí na parte da vendas, ajuda muito mesmo, sabe? Então, tente um pouco, não saia do seu natural. Não, mas tente um pouquinho. É sempre bom a gente conseguir, né, expor um pouco mais e conseguir também falar com mão. Tem bastante gente que gosta de falar com mão, tem bastante gente... Enfim, só seja um pouco mais extrovertido. De alguma forma tem que fazer isso, beleza? E indo muito nessa direção, acabei de dar uma dica para eles, mas agora eu quero saber de você. O que para você
uma pessoa necessita para conseguir construir um plano de carreira bem estruturado? Quais são as dicas que você dá para a pessoa que vem para HS, né? E para ela se manter aqui, continuar entregando, tendo resultado e poder progredir? João, eu acho que o primeiro tópico, sem sombra de dúvidas, é vontade, né? Afinal de contas, se você não tem vontade e eu ficar tentando te empurrar, a gente não vai para lugar nenhum. Exato, é tipo os dois têm que querer. Se um não quer, não tem como, entendeu? Não tem como, vai ficar uma situação chata, né? Exato. Então, o primeiro ponto é realmente o desejo, né? E aí depois, o que eu vejo, no meu ponto de vista, é estudo, tá? Se interessar pelo motivo, por o que acontece ao seu redor, e o principal é entender o porquê que aquilo é feito, porquê que aquilo é exigido. Sim. Porque eu, pelo menos, trabalho dessa forma, tá? Se eu sei o porquê que isso está sendo me solicitado ou porque eu preciso seguir esse caminho, para mim já facilita mais a visão do negócio. Para não acontecer o que acontece muito em alguns locais, que a gente sempre deixa muito claro isso, tá? Para qualquer pessoa, os processos, porque tem que haver o processo, mas acontece muito em outros locais as pessoas perguntarem, falarem, eu não vou fazer isso, para que eles pedem para fazer isso? Mas isso vem justamente disso, de não ter uma explicação do porquê do processo. Gente, se algo existe e a empresa tem muito tempo já de mercado e nesse meio tempo tem aquilo ali desde quase sempre, é porque, por algum motivo, aquele resultado, aquela questão ali modifica. Se a gente tira aquilo ali, pode fazer uma confusão e um monte de coisa, como se fosse aquele filme, o Efeito Borboleta. É mais ou menos isso, é uma coisinha pequena que a gente muda que acabou. As coisas mudam na forma como são, né? Exato. Tem mais alguma dica, mais alguma coisa que você queira falar para as pessoas? E confiança, né? Eu acho que é confiar em você, confiar no processo. Se você for um colaborador novo, existe o seu período ali de conhecimento, de busca pela informação. Realmente, telecom não é algo muito fácil de se trabalhar, porque constantemente, né, a gente tem mudanças, mas é algo em que, se você entende o porquê das coisas, eu acredito que o caminho é muito mais fácil. Perfeito. Bom, a gente falou de desafios, falou um pouco da sua trajetória, a gente perguntou um pouco de dicas sobre você, das suas memórias. Tá muito bom o papo aqui, mas agora a gente precisa de mais polêmica, pra galera aqui ficar aqui querendo saber. Já teve alguma situação no qual você falou que não ia conseguir, ficou na sua cabeça que você não ia conseguir e de repente, puf, conseguiu? Conta pra gente sobre isso. Pô, João, claro que teve, lógico, várias vezes, várias. Vamos lá, então. Então eu quero que você conta uma bem, assim, peculiar, que você falou assim, não vai dar certo. Não vou conseguir isso daqui, não. Foi, sem sombra de dúvidas, a Thaís ir pra área de treinamento. Ah, é? Essa parte, putz, caraca. Foi. Na verdade, foi a área de treinamento, né? E também quando eu tive lá que fazer a gestão de uma equipe. E o que passava pela sua cabeça que você pensava que não ia conseguir? O que você pensava naquele momento ali que te deu essa... A capacidade. Eu duvidei da minha capacidade. Aí não pode não, né? Aí não pode. Mas eu acho que tem horas também na nossa vida que a gente duvida de certas capacidades. Só que depois que a gente passa ali, tá um tempo ali, aí você começou a mudar esse pensamento de não vou conseguir pra conseguir, ou não? Você, em todo momento que tava ali, você falava... Não. Foi um grande desafio, sem sombra de dúvidas, pela Thaís, pelo meu perfil, Sim. Mas não pela empresa, pelos processos, nada disso, pela cobrança, nada disso. Realmente foi pela identidade da Thaís. Sim. Então eu acho que eu entendi um pouco, né? Você entrou no treinamento, você aprendeu a se soltar. Então na hora que você foi pra lá, tipo, o começo de você, tipo, não é eu, não dá. Você se descobriu uma outra pessoa também ali. Que interessante. Que Exato. bacana isso. Então foi, acho que esse primeiro momento também, e lá atrás, quando nós tivemos a Sol, né? Aliás, a OL, também tive alguns momentos ali em que eu falei, epa, será que eu vou dar conta disso tudo aqui? E aí quem me conhece lá de trás sabe muito bem, João, que a Thaís evoluiu bastante, viu? Que legal, bom saber disso. Vamos lá. Bom, agora, a gente perguntou essa, eles estão achando que, nossa, que pergunta chata, não teve polêmica nenhuma. Então, vamos direto. Quem te inspirou na HS de todo mundo?
Agora vem. Agora essa daqui. Eita, João. Por que uma polêmica tão grande dessa? Porque eu quero. Tá bom, já que você quer, vamos, né? Vamos obedecer, né, galera? Por que uma polêmica grande dessa? Bom, eu acho que a galera quer saber um pouco disso. A gente tem que esquentar um pouco mais a situação aqui. Você falou coisas muito bonitas, coisas muito gostosas de ouvir, mas agora a gente quer ver se vai aparecer uma desavença aqui. Porque vamos deixar a agulha no meio do palheiro meu e vamos ver se as pessoas vão achar ali. Entendeu? É isso aí. Tá bom. Esse gosta de uma polêmica, hein? Bom, João, eu tive algumas inspirações dentro da HS, tá? Perfeito. Sem sombra de dúvidas, o meu primeiro gestor, o Kleber, eu pude aprender muito com ele. Ele sempre teve muita paciência e muito conhecimento para me passar. A segunda pessoa, lembra lá que eu contei no começo? Que eu falei que eu fui chorando, que eu não queria, tal do Moacir? Ele mesmo. Uma segunda pessoa em que eu tenho uma admiração tremenda. Uma pessoa super inteligente, às vezes meio doidinho das ideias, mas uma pessoa que mora dentro do meu coração. Perfeito. E que me ensinou muito. Perfeito. E uma terceira pessoa daqui de dentro que me inspira, ele chama Renato Fornazari. É uma pessoa em que eu sempre falei para todo mundo, em que, João, se você tem o conhecimento, você vai conversar com ele de um assunto, que você sabe do assunto, de cabo a rabo, de trás para frente, frente para trás, colorido, preto, branco, preto, ele vai te fazer uma pergunta que você não sabe responder. O homem inteligente. Entendi. Perfeito. Muito bom. Bom, então agora a gente já tá chegando perto do final, né? A galera tá conhecendo um pouco mais sobre a Thaís, né? Agora eu tenho uma pergunta para você, tá? Que é essa daqui. Não é muito polêmica, mas é um pouco mais sobre você. É mais sobre realmente como que é a sua cabeça, como que tá durante todas essas situações, porque são 15 anos, né? E o que te fez não enjoar da HS? O que te faz você continuar na HS até hoje? Continuar inspirando pessoas, porque querendo ou não, você acabou de falar de suas inspirações, mas hoje, não sei se você sabe, mas você inspira pessoas, inclusive inspira a mim a continuar todo dia. Então a questão é, o que faz você continuar querendo estar aqui, depois de tanto tempo, e mais a fundo nisso, o que você mais gosta aqui da HS? Tá. Bom, João, o que me inspira estar aqui todos os dias, primeiro de tudo, cabe a mim, né? Os desafios que eu tenho todos os dias. Então, o meu desejo é me superar cada dia mais do que eu me superei no dia anterior. Então, nada mais, nada menos que a superação. Então, eu enxergo a HS como um local em que eu tive muitas superações, muitas realizações. Então, é um local que eu tenho muito carinho, muito afeto por ele, porque me permitiu me desenvolver, tanto como profissional, principalmente como pessoal. Perfeito. Então, para encerrar, a pergunta final é: como você vê a sua carreira, vê a Thaís daqui a alguns anos, daqui a alguns meses? Qual que é o seu planejamento futuro? O que você quer? O que a Thaís quer? Conta pra gente. Bom, João, eu sou uma pessoa que eu tenho um pouco pé no chão, não sou uma pessoa de me planejar muito, de, vamos dizer assim, de sonhar. Eu tenho um pouco essa dificuldade, tá? Sim. O que eu sonhava, eu consegui conquistar trabalhando na HS. Que, graças a Deus, é ter o meu apartamento. Então, esse era um grande sonho que eu tinha e eu consegui conquistá-lo trabalhando aqui. Mas eu vejo que nós precisamos realmente buscar algo, né? Mas eu vejo que nós precisamos todos os dias acordar e ter a felicidade de ir para algum lugar. E eu tenho essa felicidade. Então, a HS para mim é um local que me acolhe, me respeita, me ensina. Então, o meu planejamento é continuar aqui por mais uns 15 anos, será? Pode ser, né? Eu acho que você se aposenta. Mas é isso, então. Muito obrigado, Thaís, pela sua graça aqui no programa. Muito obrigado pelos ensinamentos. E continue sendo sempre essa pessoa que você é, tá, Thaís? Muito feliz em saber um pouco mais sobre a sua história. E vocês, o que acharam da história da Thaís? Me diga aí nos comentários. Deixa o seu like e compartilha com seus amigos. É ela que a gente chama quando dá alguma coisa muito grande. Olha lá o que ela faz. Olha lá como que é a vida dela. É isso, compartilhe aí com as pessoas, belezinha? Se você também é de fora, vem pra HS, aqui é o lugar certo.
pra você. E no mais é isso. Espero que vocês tenham gostado. O próximo programa vai ser com a Camila. Vamos trazer a Camila aqui também. Exatamente. Então, muito obrigado, tá, pela sua presença. E muito obrigado a você também que tá assistindo. É isso aí. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 39 horas. 39 horas e 53 segundos.